mão sobre a sua cabeça. Senhor, eu quero aqui nessa manhã, Pai, te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ministre ao nosso espírito aqui nessa manhã. Fala conosco, Espírito Santo. Traga o teu rema, Deus, sobre o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo a toda ação do inimigo, a todo espírito de mentira, todo espírito de engano, todo espírito de confusão que caia por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que cada palavra liberada, cada palavra profetizada, cada palavra, Deus, que venha ao coração de cada um de nós aqui nessa manhã, possa dar frutos, e fruto em abundância, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Qual é o tema da nossa palavra hoje? A alegria do Senhor. Repete comigo, a alegria do Senhor. Irmãos, a alegria de Deus, a alegria que vem do Senhor, ela não é essa alegria momentânea que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, com coisas que até nos dão prazer. Eu não estou dizendo que isso não é lícito, não. Porque Deus também quer nos alegrar com as coisas materiais. Mas a alegria de Deus, ela vai muito além de coisas materiais. A alegria de Deus, ela é uma unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você pode repetir comigo? A alegria do Senhor é uma unção do Espírito Santo sobre a minha vida. A Bíblia fala das obras da carne. Você já ouviu falar das obras da carne? E a Bíblia também fala do fruto do Espírito. A alegria, ela é um dos frutos do Espírito de Deus. E ela é desenvolvida. Como assim desenvolvida? Como o domínio próprio. O domínio próprio não é algo desenvolvido? E o domínio próprio é um fruto do Espírito. Como eu desenvolvo o domínio próprio? Como eu desenvolvo o domínio próprio? Alguém falou alguma coisa aí, baixinho. Praticando. A alegria é a mesma coisa, eu pratico a alegria. E não é a alegria que vem de fora para dentro. Alegria em coisas que eu vejo, em coisas que eu toco, em coisas que eu recebo. Mas a alegria que vem de dentro para fora. É uma alegria que eu não consigo explicar, que eu não consigo compreender com a minha mente. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor e o amor de Deus, ele excede todo entendimento. Assim é a alegria de Deus. Sabe por que eu me alegro no Senhor? Por causa da alegria da salvação. Paulo diz que ele se alegrava em Deus por causa da alegria da salvação. E sabe quando Paulo declara isso? Quando ele e Silas estavam presos, açoitados em uma cadeia. E a prisão daquela época, irmãos, nem se compara com o que é hoje as prisões. Os açoites daquela época nem se comparam ao que acontece hoje dentro das prisões. E Paulo falava isso nesse momento, que a alegria dele era a alegria da salvação. Porque Jesus Cristo tinha salvado ele se alegrava no Senhor, independente das circunstâncias que ele estava passando. Você tem passado por alguma circunstância difícil? Saiba de uma coisa, a maior alegria é a alegria da salvação. Que você tenha certeza de que o Senhor te resgatou desse mundo de trevas, desse mundo de lamas, e te trouxe para o reino da luz. O reino de Jesus. Irmãos, não pode existir alegria maior do que essa. De você saber que você está com o Senhor. Se você está vivo aqui, você está com o Senhor. Passando dificuldade, o Senhor está contigo. E que se Deus te tirar dessa terra, se você morrer, o seu físico, você estará com o Senhor. Enquanto esse mundo jaz no maligno, e enquanto aqueles que não aceitam o Senhor Jesus já têm o seu destino preparado, que é um inferno, que a Bíblia diz, nós temos o nosso destino já preparado no Senhor, que é a nossa salvação. Não existe, não pode existir alegria maior do que essa, do que a alegria da salvação. Interessante que a minha esposa leu aqui, esses versículos, esses últimos versículos, que Paulo declara
que tudo podia naquele que o fortalecia, que era o Senhor. Irmãos, assim tem que ser com a minha vida e a sua vida. Independe das circunstâncias, independe dos problemas, independe dos levantes do inimigo. Porque eu quero te dizer uma coisa: Satanás sempre vai se levantar contra a sua vida. Misericórdia, pastor. Não profetiza isso. Não estou profetizando. Porque todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, o inimigo se levanta. Mas a Bíblia diz que ele se levanta para cair. E sabe por que ele vai cair? Não é por causa do seu poder, mas é por causa do poder de Deus que está em você. Por causa do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. A Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele resistir. Como eu resisto o diabo? Como que eu posso resistir o diabo? Fechando os meus ouvidos para as suas mentiras, para as suas falácias, para as suas artimanhas, para os seus projetos. Os irmãos lembram de Jó? Os irmãos lembram de Jó? Homem de Deus. Sim ou não? Homem de Deus. E olha a desgraça que sobreveio sobre a vida daquele homem. Tem certeza que nenhum de nós aqui, por mais dificuldades e problemas que nós passamos, vivemos algo parecido com o que Jó passou. Ou tem alguém aqui? Se tiver, eu quero que você dê o testemunho aqui. Não tem. Irmãos, e a Bíblia diz que aquele homem não murmurou, que aquele homem não levantou falso contra Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, que ele declara que eu vim a esse mundo sem nada, eu vou sair dele sem nada também. Se Deus quis fazer assim, mas é muito conformado. Não é conformado, irmãos. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. É isso que eu e você precisamos perceber e ter certeza. Deus está no controle da minha vida. E eu não estou dizendo que você tem que se alegrar com a desgraça, com a tristeza, não. Pelo contrário, você tem que se levantar, porque você tem um Deus que é todo poderoso e que pode transformar toda circunstância e situação que você está vivendo em bênçãos. O nosso Deus é o Deus que transforma maldições em bênçãos. Esse é o nosso Deus. Mas mesmo que eu estiver passando por tribulações, por situações na minha vida, eu vou permanecer firme, porque a minha alegria é de dentro para fora. A minha alegria não está nas coisas que eu possuo. A minha alegria não está em coisas que eu faço. A minha alegria não está em coisas que eu posso ver e que pode me alegrar. Não, a minha alegria está dentro. É no Espírito Santo. O Espírito Santo unge o meu espírito. É uma unção do Espírito sobre mim que traz essa alegria. E não é aquela alegria de andar. Você já viu esse tipo de pessoa que toda hora que você chega está rindo, assim? Pode ser, você pode prestar atenção que às vezes não pode ser uma alegria, a pessoa pode ser boba. Porque ninguém anda rindo o tempo todo. Ninguém anda escancarando os dentes o tempo todo. Não, irmãos. Porque a Bíblia diz que tem um dia mau. Mas é aquela alegria que vem do Espírito. É aquela alegria que vem de dentro. É algo espontâneo. Não é algo que eu preciso mostrar para ninguém. É a alegria do Senhor. O Adi não está aqui, né, Natália? O Adi, ele é uma pessoa que manifesta essa alegria. Eu já percebi isso nele. O Adi, ele me liga todas as semanas. E ele me liga só para falar assim: pastor, eu te amo. Pastor, eu quero te falar que isso é muito precioso. E às vezes eu fico constrangido, eu fico meio envergonhado com ele, porque às vezes ele declara tanta coisa assim sobre a minha vida, né? Eu fico assim meio constrangido com ele. Mas é bom isso, irmãos. É bom ouvir isso. Sabe por quê? Vem de dentro. É de dentro para fora. É algo espontâneo. A nossa alegria no Senhor tem que ser algo espontâneo. É a alegria de adorar o Senhor. É a alegria de estar na casa do Senhor. É a alegria de estar com os irmãos. É a alegria até de estar passando por alguma situação difícil, complicada. Mas lá dentro do seu coração, lá no seu íntimo, no seu espírito, você sabe que o Senhor é contigo. Quando você quando você deita a sua cabecinha lá no seu travesseiro, ou quando você está lá no seu chuveiro tomando banho. Eu tenho muito disso, de meditar enquanto eu estou tomando banho. Tenho muito isso. Vem aquela certeza, sabe aquela convicção no seu coração?
estou passando por tudo isso, mas Deus é comigo. Você já sentiu isso? Irmãos, isso dá uma alegria. É dessa alegria que eu estou falando, queridos. É dessa alegria aqui que eu estou dizendo. E há agentes de Satanás, há agentes do diabo que querem arrancar essa alegria. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza é o quê? É o que nos deixa fraco. E voltando aqui no Jó, a Bíblia diz que o diabo compareceu diante de Deus, enquanto Deus fazia uma reunião. Intrometido. Não tinha nada que está ali, né? Esse diabo. Chegou naquele lugar e a Bíblia fala que Deus pergunta para ele: de onde você vem? Estava aí perambulando, não tem nada o que fazer mesmo, só atrapalhar a vida dos outros. Estava aí andando à toa. E aí Deus fala para ele: tens observado meu servo Jó? Tens observado meu servo Rogério? Tens observado meu servo Júlio? Olha, irmãos, não se esqueça jamais disso. Do está no controle de todas as coisas. Mesmo que o diabo ache que ele está no controle, mesmo que você ache que as coisas fugiu do controle de Deus, da direção de Deus, e que o diabo está tomando conta de tudo, isso é um engano. Porque o diabo só pode tocar na vida de Jó porque Deus permitiu. O diabo ia perguntar para Deus se podia. Sabe qual era o propósito do diabo? Tirar a alegria de Jó. Você acha que Jó era uma pessoa alegre? Agora falando em coisas palpáveis, materiais, visíveis, você acha que Jó era uma pessoa alegre? O homem era o homem mais rico daquela época. Tinha filhos, filhas, fazia festa sempre para poder alegrar com seus filhos, engrandecer o nome do Senhor. E aí o diabo começa a tocar, porque Deus permitiu. E sabe por que Deus permitiu? Porque o diabo, ele é o nosso tentador, ele tenta. Ele que traz tentação. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Deus prova os nossos corações. Deus prova onde está o nosso coração, onde está a nossa segurança. Deus estava ali provando o coração de Jó. Como eu poderia citar vários homens e mulheres de Deus aqui na Bíblia, e até poderia citar pessoas aqui mesmo, que foram provados por Deus, e que foram tentados pelo diabo. Porque o diabo queria roubar a sua alegria, a sua paz. Porque ele sabe que roubando a sua alegria e a sua paz, ele vai te fazer triste. E se ele te faz triste, ele te leva à depressão. E se ele te leva à depressão, você é uma presa fácil nas mãos do diabo para ele matar, roubar e destruir. Sim ou não? Mas da mesma forma que nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir, nós temos um Deus que veio para dar vida e vida em abundância. E aquela abundância que a pastora Cláudia ministrou aqui, que independe das circunstâncias e da situação, depende do Deus que eu sirvo. Sabe por quê, irmãos? Não depende do lugar, não depende das nossas escolhas, não depende de como eu estou hoje ou amanhã, se eu me encontro alegre ou se eu me encontro triste. Depende do Senhor. Porque, irmãos, se dependesse do lugar e das circunstâncias, olha só, eu quero fazer uma correlação entre um homem e outro aqui. Homem, porque Jesus viveu aqui na terra 100% homem. Quando Jesus foi tentado por Satanás, aonde ele estava? Aonde? Deserto é um lugar bom? Horrível, porque toda vez que a gente fala com um irmão que está passando por alguma dificuldade, ele fala o quê? Estou passando pelo deserto. Se fosse algo bom, ninguém estava passando por isso quando estivesse passando por um momento difícil. E Jesus estava passando pelo deserto. E quando ele foi tentado. E ele pecou? Hã? Aonde estava Adão quando pecou? Hã? Será que há diferença entre paraíso e deserto? Se te perguntar para aonde você quer estar, no paraíso ou no deserto?
E Adão pecou? Ele foi tentado? Tentado e pecou. Porque não depende do lugar e da circunstância, irmãos. Porque às vezes falamos, eu estou assim, pastor, por causa da circunstância que eu estou passando. Por causa do lugar que eu estou. Não é, irmãos. É por causa da escolha que fazemos. Jesus escolheu obedecer. Jesus escolheu vencer o diabo pela palavra. Adão, irmãos, tinha comunhão com Deus todos os dias. Conhecia tudo que devia ou não devia fazer. Sim ou não? Deus fala tudo para ele. Adão faz isso, Adão você pode aquilo. Adão isso, isso, isso. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é justamente daquela árvore que eles comem. Estava no paraíso. Tinha tudo à sua disposição. Jesus estava no deserto, passando fome, passando sede, escassez. E venceu. Então, irmãos, depende das nossas escolhas. Nós escolhemos se queremos ser alegres no Senhor ou permanecermos tristes. E aquela tristeza que vem de dentro, a tristeza que apodrece os ossos. É a tristeza que Davi fala, que apodrecia os ossos dele, que é a tristeza do pecado. É a tristeza do pecado. E pecado muitas vezes, irmãos, que vem por causa da falta de liberar perdão sobre a vida das pessoas. Uma das coisas que mais tem levado as pessoas a ficarem tristes, entrar em depressão, é por causa de não perdoar. Isso é uma constatação, irmão. Isso eu não estou falando aqui por acaso, não. A falta de perdão faz as pessoas morrerem espiritualmente. A falta de perdão faz as pessoas morrerem espiritualmente. Precisamos de abrir o nosso coração para perdoar. Pastor, mas você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que eu passei. Eu sei, irmãos, há traumas. Há traumas na infância, há traumas na juventude, há traumas no casamento. Nós estamos sujeitos a isso e passamos por várias coisas, várias questões, vários traumas. Já conversei com várias pessoas olha, irmãos, eu quero falar algo aqui, é espantoso. Um pastor uma vez me contou, um pastor amigo meu, que um rapaz havia o procurado, um rapaz de 18 anos, 20 anos, não me lembro agora. E ele contou para esse pastor que precisava muito de libertação na vida sexual dele, na área sexual. E o pastor falou, irmãos, já ouvi muito sobre isso. Né? Eu vou poder te ajudar, te auxiliar, te dar uns conselhos e tal. Mas qual é o problema? Qual é o seu problema? Sabe o que era, irmãos? Desde os 14 anos de idade, ele mantinha relações sexuais com a mãe. Me deu náusea quando o pastor estava me contando isso, me deu repulsa, nojo. Desde os 14 anos, a mãe dele era separada do pai, há alguns anos, e ele e a mãe o obrigavam a manter relações sexuais com ela. Você acha que isso cria um trauma na pessoa? Irmãos, e aquilo foi virando uma coisa rotineira, uma coisa normal, uma coisa comum do dia a dia. E aí esse rapaz chegou um dia que ele não aguentava mais, ele estourou. Ele falou, eu preciso me libertar disso, eu preciso de sair disso. Porque a mãe implicava com ele, porque ele estava começando a arrumar namorada, levar a namorada em casa, a mãe com ciúmes começava a atrapalhar o namoro. Que desgraça de vida é essa? E olha que eu poderia citar vários outros testemunhos aqui, várias outras experiências que criam traumas nas pessoas, que faz com que as pessoas se tornem pessoas tristes, amarguradas, depressivas. Irmãos, a falta de cuidado com o dinheiro. Se tem uma coisa que entristece as pessoas, são dívidas. Sim ou não? E isso é uma má administração das coisas que temos, das nossas finanças. Há várias questões, irmãos. Há várias coisas que envolvem doenças. Doenças é um fator que deixa as pessoas tristes. Jó foi tocado na sua saúde. Há doenças que nós procuramos com as nossas próprias mãos, por falta de cuidado, por falta de disciplina. Há doenças que o diabo, o inimigo, coloca em nós. Isso é para tirar a nossa paz, porque isso tira a paz da pessoa. Há várias situações, irmãos.
Eu não estou aqui, não tenho a pretensão aqui de falar que é isso ou aquilo. Mas eu coloquei algumas coisas aqui que Deus foi falando no meu coração, de coisas que a maioria das pessoas vivem, a maioria das pessoas passam, e que trazem tristeza, uma tristeza profunda na vida das pessoas. Tristeza essa que tem levado pessoas à morte, irmãos. É sério. E não é tristeza porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque eu não posso possuir. É uma tristeza que vem lá de dentro. Da mesma maneira que a alegria do Senhor ela vem de dentro para fora, essa tristeza, essa amargura também, ela vem de dentro. Da mesma forma que a alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto, a tristeza que vem do inimigo, ela faz com que a nossa fisionomia, que o nosso rosto, seja algo indesejável para as pessoas. E contagia. Tanto quanto a alegria do Senhor contagia aqueles que se aproximam de nós, a tristeza também. Ela abate. Não só a mim, mas as pessoas que se aproximam. Irmãos, e o diabo tem usado não, ele sempre usou, mas ultimamente o diabo tem usado essa ferramenta, esse instrumento, para trazer tristeza na vida das pessoas, né, nas coisas financeiras, nos traumas de infância, nos traumas no casamento. Você acha que casamento tem trauma? Claro. Claro, irmãos. E pessoas que são abusadas sexualmente, quando são infantis, quando são crianças. E às vezes até não só abusos sexuais, abusos morais. Abuso moral. Sabe o tal do bullying aí que estão falando? Abuso moral. Que está tão em evidência, né? O bullying é um abuso moral, irmãos. Muitas pessoas sofrem esse abuso. Dentro de casa, principalmente dentro de casa. E aí, irmãos, isso tudo se resume em perdoar. Em abrir o seu coração para perdoar. Porque a única maneira de Deus sarar é liberando perdão. É fácil? Não. Se fosse tão fácil, não tinha tantas pessoas amarguradas, morrendo por causa da tristeza, dessa amargura, dessa depressão. Mas é algo que eu preciso dar um passo. É algo que eu preciso me posicionar. E não querer mais viver aquilo. Irmãos, olha quando eu me converti. O sujeitinho que tinha traumas. Trauma do que falavam, trauma do que pensavam. Eu sabia até o que as pessoas pensavam a meu respeito. Olha só, o trauma já estava tanto, que as pessoas olhavam para mim, aí eu imaginava já na minha mente o que elas estavam pensando e por que elas estavam pensando aquilo. Criava algo na minha mente, doente. Precisei passar por libertação, por quebra dessas coisas. Mas sabe como? Através do perdão. Perdoando. Pessoas que eu nunca mais vi na minha vida. Que não lembrava nem o nome. Eu precisei de orar e liberar perdão sobre a vida dessas pessoas. Pessoas que eu conhecia, que eu tive que procurar e pedir perdão. E pessoas que eu precisei procurar para que elas pudessem ter a oportunidade de pedir perdão a mim também. E mesmo que elas não pedissem perdão, eu já estava liberando perdão sobre a vida delas. Porque eu aprendi que eu preciso perdoar para ser perdoado. Falei, eu preciso perdoar para ser perdoado. E às vezes a gente deixa passar essas coisas, acha que são coisas pequenas, são coisas bobas. Mas não, irmãos. São coisas que destroem a vida. São coisas que levam a pessoa à depressão. São coisas que fazem as pessoas perderem a vida por causa dessas situações. Mas há uma alegria. Há como nós destruirmos o elo de tristeza. Essas coisas que o diabo tem colocado, há como sim nós vencermos. O primeiro é perdoando. Orando, buscando no Senhor. Depois, orar e jejuar. Houve um momento que os discípulos de Jesus tinham sido enviados por vários lugares, os 72 discípulos, para pregar, para curar, para profetizar. E aí, eles voltam todos alegres, né? Porque tinham feito muitos milagres, Jesus tinha feito muitos milagres através da vida deles. Mas chegou um pai que chegou para Jesus e falou assim, olha,
Seus discípulos oraram com meu filho aqui, e não aconteceu nada. Meu filho não foi liberto desse demônio. E aí o que Jesus diz para os discípulos dele, quando eles perguntam por que eles não conseguiram? Porque essa casta, jejum e oração. Isso fala de consagração. Precisamos de consagrar mais nossa vida ao Senhor, irmãos. A maneira de nós trazermos essa alegria do Senhor, de nós vivermos essa alegria, de nós manifestarmos essa alegria de Deus, é consagrando a nossa vida ao Senhor, desejando, como eu comecei aqui falando, de buscar ao Senhor, desejar a presença de Deus, sabe, desejar a presença de Deus mais que tudo nessa vida, desejar a presença de Deus mais do que um carro, mais do que uma casa, mais do que um amigo, mais do que um casamento, desejar a presença de Deus mais do que uma boa conta bancária, desejar a presença de Deus. Senhor, se eu tiver tudo isso, mas não tiver o Senhor, vai passar, irmãos. Mas se eu tiver tudo isso, que é uma bênção, estou falando aqui que é errado ter, não, eu também quero ter. Eu quero comer o melhor dessa terra. Mas eu quero comer o melhor dessa terra debaixo da bênção do meu Deus. Com a presença do meu Deus à mesa comigo. Com a presença do meu Deus no meu trabalho. Com a presença do meu Deus enquanto eu ministro. Com a presença do meu Deus enquanto eu vou à casa dos irmãos. Com a presença do meu Deus aonde eu estiver. No trânsito, trabalhando. A presença do Senhor. E não há outra maneira de nós termos a presença do Senhor, irmãos, a não ser através da oração, da busca, do desejo de estar com Ele. Para que essa alegria inunde o nosso ser. Para que essa alegria venha de dentro para fora e jorre sobre a vida das pessoas. Amém, igreja? Aleluia? Santificar. Santificação é um processo. Eu entrego a minha vida para Jesus, sou justificado, e aí começa o processo de santificação na minha vida. É o caminhar com Deus, é o dia a dia com Deus, é de mãos dadas com o Senhor. Está relampeando, caindo trovões e relâmpagos, tempestade, com o Senhor do meu lado. Está numa alegria tremenda, festejando, regozijando, com o Senhor do meu lado. Porque a santificação é um processo. E nós precisamos de passar por esse processo. Não há como Deus tratar o nosso caráter, se não for pelo processo da santificação. E nós estamos nesse processo, irmãos. Nós estamos passando isso no dia a dia. E aí vão se levantar as tentações. O diabo, o nosso inimigo, ele vai vir todos os dias lançando questões no nosso coração, na nossa mente, para nos tirar do propósito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, e as artimanhas do diabo são sempre as mesmas. E a gente cai sempre nas mesmas situações. Você vai ver a história de um, a história de outro, a nossa história, é sempre as mesmas coisas que nos fazem cair. É a concupiscência da carne, é o desejo, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que nós desejamos. Aquilo que o Senhor não tem preparado para nós. Porque às vezes nós pensamos assim, eu quero comer, a palavra diz que eu tenho que comer, que eu vou comer o melhor dessa terra. Em que circunstâncias? Em que situações? A qualquer preço? De qualquer maneira? De qualquer jeito? O que importa é que eu estou comendo o melhor dessa terra. Você acha que é assim? Não, irmãos. É o comer o melhor dessa terra, mas conforme a vontade do Senhor. Você sabe o que é o melhor dessa terra para você? Talvez o que é bom para você, o melhor para você, não é para o outro irmão. Talvez o que Deus tem preparado para a sua vida, Ele não tem preparado para a vida do outro irmão. É porque é o tempo de Deus, nós temos que aprender o tempo de Deus e a vontade perfeita do Senhor. Mas nós estamos mais preocupados com os nossos desejos, com as nossas vontades e com o nosso tempo. Se não é do meu tempo,
se não é o que eu quero, o que o meu coração deseja, então não é de Deus para mim. Quem disse que não é? Talvez não é o que você quer. Talvez não é o que seus olhos querem ver. Mas é o melhor que Deus tem para você. E às vezes nós deixamos de receber aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, porque estamos esperando algo que eu quero. Que o meu coração deseja. Não o que o Senhor tem preparado para mim. Porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores que os meus. Que a vontade de Deus é mais alta que a minha. Que o que Deus tem preparado para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração algum. E aí nós estamos preocupados com coisinhas, que nhenhenhé, que nhenhenhá. Não, irmãos, vamos despertar como igreja. Esperar aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aquilo que o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Precisamos, irmãos, orar e falar: Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. A Tua vontade, Senhor. Senhor, eu já orei para Deus e falei isso: Senhor, talvez a Sua vontade não é o que eu quero. Talvez a Sua vontade, Senhor, não é aquilo que eu estou buscando. Mas eu quero, Senhor, a Sua vontade, mesmo que contraria a minha. Olha, irmãos, tem hora que a gente arrepende de fazer essas orações. Porque geralmente, 99,999999% das vezes, a vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa vontade. O que Deus tem preparado para nós não tem nada a ver. Eu olho para a minha vida hoje e olho há 5 anos atrás, nada a ver. Nada a ver. Mas sabe de uma coisa? Eu orei e falei para Deus: seja feita a Sua vontade. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deixar Ele conduzir a nossa vida da maneira que Ele quer. A Bíblia diz que nós que somos homens maus, diga assim: eu sou mau. Diga: eu sou mau. A Bíblia diz que nós somos maus. Temos o coração duro. Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus que é bom. Imagina Deus que é bom. Nós estamos nas mãos do bom. Porque a Bíblia diz que só existe um que é bom, e é o Senhor. E Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Você crê nisso, irmãos? Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que a Carla e o pessoal do louvor viessem aqui. Ministrasse a música que nós cantamos por último aqui da Ludmila Feber. Irmãos, sabe o que nós precisamos? Nos encher da alegria do Senhor. A palavra de Deus diz que existe o óleo da alegria. Sabia disso? Existe o óleo de alegria. Nós vamos orar aqui nessa manhã para que esse óleo de alegria seja derramado sobre a nossa vida. E não é essa alegria momentânea, essa alegria de bobo alegre, não. É a alegria que vem de dentro. É a alegria que vem do Senhor. É a alegria do Espírito Santo de Deus. Porque a alegria é um fruto do Espírito. E a Bíblia diz em Isaías 61, irmãos, que o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. Porque Ele ungiu a Jesus. E nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus, amém? Aquilo que o Senhor fez na vida de Jesus se estende às nossas vidas. Ali Isaías estava já profetizando, declarando que Deus nos ungiu para pregar as boas novas, para curar os quebrantados, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos ungiu com óleo de alegria. Óleo de alegria.
Se esse óleo de alegria foi derramado sobre Jesus, ele também é derramado sobre as nossas vidas. Irmãos, eu gostaria de ler um versículo com você. Aleluia. Está em Abacuque. Abacuque 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia! Exultarei no Deus da minha salvação, o Deus que nos resgatou. Irmãos, mas eu quero declarar aqui nessa manhã que assim não será a nossa vida. Nós vamos ser supridos por Jeová Jireh em todas as necessidades da nossa vida. Mas independente de como esteja a nossa situação, nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos declarar ao Senhor: Senhor, Tu és a minha alegria. Tu és a alegria da minha salvação. Não se esqueça disso. Quando vier momentos de dificuldade, quando você estiver triste, busque essa alegria. Busque essa presença doce do Senhor. Busque a presença de Deus na sua vida, para que Ele traga alegria. O versículo que nós usamos aqui, de Neemias 8:10. Israel tinha sido todo destruído. Neemias estava ali com uma direção de Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém. E naquele momento, o sacerdote Esdras lia o livro da vida, ensinava o povo, e o povo começou a se entristecer, começou a chorar. E aí Deus dá a palavra: não entristeçais. A minha alegria, a alegria do Senhor, é a vossa força. Eles deveriam se alegrar no Senhor. Alegria para continuar, alegria para batalhar, alegria para orar, alegria para jejuar, alegria para esperar no tempo do Senhor, alegria para buscar a manifestação do Espírito Santo de Deus. Está no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Irmão, você pode vir à frente com passo de fé. Tira toda a capa da religiosidade agora, do engano do diabo. Vem aqui para frente. Vamos nos alegrar do Senhor. Espírito Santo de Deus. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos? A palavra de Deus diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em nome do Senhor, ali Ele estará.